Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que trata dos modelos, estruturas da organização da educação à distância, especialmente no contexto da educação profissional e tecnológica, a EPT. E ao longo dessa aula vamos compreender como a EAD funciona enquanto sistema, quais são os seus principais subsistemas, os diferentes modelos de gestão, os desafios da institucionalização da EAD e a importância de uma gestão democrática, participativa e integrada. E o nosso objetivo é perceber que a EAD vai muito além do uso de tecnologias digitais. Ela depende do planejamento, integração, gestão e organização eficiente para garantir qualidade no processo educativo. Então vamos começar? O primeiro aspecto importante destacado no capítulo é que a EAD deve ser compreendida como um sistema. E isso significa que ela não funciona de maneira isolada ou improvisada. Pelo contrário, a EAD ela depende da integração de diversos componentes que trabalham conjuntamente. Os autores citados no material, como Peters, Moore, Crisley, Mill, entre outros pesquisadores, eles defendem justamente essa visão sistêmica da educação à distância. Mas afinal, o que significa pensar a EAD como um sistema? Significa entender que existem vários subsistemas interligados e que o funcionamento adequado de um depende diretamente dos demais. Por isso, o gestor da EAD ele precisa de uma visão ampla do processo educativo. E o nosso material ele apresenta diversos subsistemas que compõem a EAD. Entre eles, nós podemos destacar a aprendizagem e os educandos, o ensino e a docência, a comunicação e as interações, o desenho pedagógico, a estrutura logística, o atendimento aos estudantes, as mediações tecnológicas, o material didático, gestão financeira, a infraestrutura e a avaliação. Percebam que a EAD envolve muito mais do que apenas disponibilizar aulas online. Elas, de fato, exigem aí que o planejamento pedagógico, o suporte tecnológico, a organização administrativa, a formação de professores e o acompanhamento dos estudantes seja, de fato, integrada. E quando um destes elementos falha, todo o sistema pode ser comprometido. E esse capítulo 2, ele também propõe aí algumas perguntas fundamentais para os gestores refletirem sobre a sua instituição. Por exemplo, qual o perfil do estudante? Quais os recursos tecnológicos são disponibilizados? Existem apoios institucionais para a EAD? A instituição possui infraestrutura adequada e necessária? Há profissionais qualificados para atuar nessa modalidade? Então essas questões elas ajudam a compreender a realidade institucional e são fundamentais para uma boa gestão. E na prática, isso significa que não existe um modelo único para a educação à distância que funcione igualmente para todas as instituições. Cada contexto exige adaptações específicas. O nosso capítulo também faz aí uma importante contextualização histórica sobre a evolução da EAD. Inicialmente a EAD utilizava meios como correspondência, rádio, televisão e com o avanço das tecnologias digitais, da internet, surgiram aí novas possibilidades, como por exemplo os ambientes virtuais de aprendizagem, as videoconferências, fóruns, plataformas online, recursos interativos. Isso tudo trouxe uma grande melhoria aí para a educação à distância. Então essas tecnologias elas ampliaram a flexibilidade do ensino, permitiram aí com que a aprendizagem pudesse acontecer em diferentes tempos e diferentes espaços. Mas junto com essas possibilidades surgiram também novos desafios. Por isso, o material enfatiza a necessidade de profissionalização da gestão da EAD. Então, a gestão ela precisa envolver planejamento, organização, direção, acompanhamento, controle dos recursos, avaliação constante. Ou seja, administrar a educação à distância exige competência técnica, pedagógica e
administrativa. Não é suficiente apenas dominar as tecnologias para oferecer um curso EAD de qualidade. É necessário compreender os processos educativos, as necessidades dos estudantes, os modelos pedagógicos, as dinâmicas institucionais e a gestão democrática. Então percebam que é todo um sistema que precisa articular ensino, gestão, acompanhamento, para que as coisas funcionem da maneira mais efetiva. Outro ponto muito importante do capítulo é a defesa de uma gestão democrática e participativa, onde as pessoas elas tenham voz e vez. Então, na EAD, especialmente na educação profissional e tecnológica, as decisões elas não devem ser centralizadas apenas no gestor, no diretor, né? Então, o capítulo ele destaca essa importância da participação coletiva, do diálogo, do trabalho colaborativo, da construção conjunta das decisões. E isso tudo significa aí envolver os docentes, os estudantes, os técnicos, os tutores, os coordenadores e toda a comunidade acadêmica. Então, a gestão democrática, ela fortalece aí o sentido de pertencimento e melhora também a qualidade das decisões institucionais. Na sequência, o capítulo também aborda aí como estruturar sistemas de EAD. O texto afirma aí que qualquer modelo de educação à distância depende diretamente da concepção pedagógica adotada pela instituição. E a maneira também como a equipe entende ensino e aprendizagem pode influenciar toda a organização da EAD. E o material apresenta também algumas estratégias importantes para as instituições que assim desejam fortalecer a sua educação à distância. E isso envolve o quê? Buscar apoio institucional, integrar as iniciativas, que elas não podem ser isoladas, iniciar com projetos menores e implementar turmas piloto para também formar equipes especializadas e estimular pesquisas sobre educação à distância. Então essas ações elas vão ajudar a construir e implementar de maneira gradual a EAD de uma maneira muito mais segura, especialmente aí nas instituições públicas. E isso é fundamental aí para evitar improvisações e garantir a qualidade na EAD. E um tema muito importante abordado no capítulo também é o Sistema Universidade Aberta do Brasil, conhecido por UAB. A UAB foi criada aí em 2005 pelo Ministério da Educação e teve um papel fundamental na expansão da EAD pública no Brasil. Seu principal objetivo foi democratizar o acesso do ensino superior. E o sistema envolve universidades federais, universidades estaduais, institutos federais, polos presenciais espalhados aí em diferentes municípios brasileiros e a UAB hoje tem uma importância fundamental, não só para a oferta de cursos de graduação, mas também de pós-graduação, como esses que vocês estão fazendo aqui pelo Instituto Federal de Goiás. E, segundo o texto, a UAB contribui também para ampliar o acesso à educação, fortalecer as políticas públicas, integrar tecnologias digitais, padronizar processos, consolidar a EAD no cenário nacional como uma modalidade forte, positiva e que traz grandes contribuições para todo o Brasil. No entanto, o capítulo também destaca ainda que existem desafios. Hoje, muitas instituições elas precisam avançar além do modelo tradicional da UAB, buscando estruturar de maneira mais flexível e inovadora essa modalidade. Então, o capítulo apresenta aí 3 principais modelos para a gestão da EAD. O primeiro é o modelo centralizado. Então, nesse modelo, toda a gestão da EAD fica concentrada ali num único setor institucional. A vantagem é a questão da padronização dos processos, das tecnologias, da metodologia, das avaliações que vão seguir ali num padrão único. Por outro lado, esse modelo também ele pode gerar uma rigidez, ou seja, pouca adaptação às necessidades específicas dos cursos. Temos também o modelo chamado de descentralizado. O nome já está dizendo, ou seja, ele não é centrado numa só pessoa ou instituição, ele é capilarizado. Então, esse segundo modelo,
chamado de descentralizado, é diferente, né? Ou seja, as unidades ou os departamentos eles possuem autonomia para organizar os seus próprios cursos. A vantagem principal é a flexibilidade. E cada área pode adaptar seus conteúdos, suas metodologias, suas estratégias pedagógicas, conforme aí suas necessidades. Mas, assim como o modelo anterior, também nós temos o que? Desafios, ou seja, dificuldades na coordenação, falta de padronização, problemas na integração dos processos. Por isso, muitas instituições adotam o modelo híbrido. Esse modelo ele combina o melhor dos dois mundos, ou seja, a centralização de alguns aspectos e a descentralização de outros. Por exemplo, a infraestrutura tecnológica ela pode ser centralizada, enquanto que as unidades acadêmicas elas podem ter autonomia pedagógica. E o capítulo mostra que esse modelo ele tende a equilibrar a organização, a flexibilidade, a padronização e a inovação. E quando pensamos em educação à distância dentro da educação profissional e tecnológica, precisamos também considerar características que são específicas dessa área. Então a EPT, ela busca uma formação integral, emancipatória, crítica e transformadora. Então, o estudante, ele não deve ser apenas um receptor de conteúdos. Ele deve atuar como um protagonista do seu processo formativo. Por isso, a gestão da EAD na EPT deve respeitar as especificidades locais, deve considerar o contexto social, deve ampliar as oportunidades educacionais, promover inclusão e oferecer uma gestão democrática também na EPT. E o capítulo também reforça a necessidade de existirem os fóruns participativos, os conselhos consultivos, os trabalhos em grupo, os comitês temáticos. Então, esses espaços eles fortalecem a gestão democrática e descentralizada. Além disso, eles ajudam na construção coletiva das decisões pedagógicas e administrativas. E na parte final do capítulo, o material apresenta aí as práticas inspiradoras para a gestão na EAD. Então, entre elas, nós temos a implementação da gestão descentralizada, a integração de iniciativas isoladas, o desenvolvimento de modelos híbridos, a melhoria da comunicação entre os subsistemas, a comunicação integrada e um ponto muito importante é a integração entre os setores. A EAD depende da comunicação eficiente entre coordenadores, professores, suporte técnico, secretaria e estudantes. Ou seja, quando todos se comunicam, as coisas funcionam de uma maneira muito mais eficiente. Então, quando não existe integração, surgem falhas, atrasos, problemas pedagógicos, dificuldades administrativas, entre vários outros cenários que não são assim tão bons. Por isso, o capítulo ele sugere o quê? Que as plataformas elas possam ser integradas, que as reuniões elas possam acontecer de maneira periódica, que os sistemas eles ofereçam alertas, que o planejamento ele seja conjunto. E chegamos ao final da nossa videoaula. Então nós tivemos um panorama de todos os assuntos que foram abordados no capítulo. Então sobre modelos, sobre estrutura, sobre organização da educação à distância. E ao longo dessa aula compreendemos que a EAD não funciona como um sistema isolado. A gestão ela precisa ser profissionalizada, existem diferentes modelos organizacionais, a gestão democrática é essencial para garantir a qualidade da inclusão e também vimos que a EAD na educação profissional e tecnológica precisa promover formação integral, participação, transformação social e protagonismo dos estudantes. E eu espero que essa aula tenha contribuído para ampliar a sua compreensão sobre os desafios e as possibilidades da gestão da EAD. Muito obrigado por sua atenção e nos encontramos no próximo módulo. Tchau, tchau, pessoal!